Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, seguindo com o roteiro sobre o mês de combate e prevenção ao HIV e AIDS, eu estava aqui lembrando de uma coisa. Nós sabemos que, infelizmente, os casos de AIDS entre jovens e idosos estão praticamente aumentando muito de uns tempos pra cá, né? Mas não é muito bem sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre como é visto o HIV e a AIDS. Vou chegar um pouco mais próximo. Ótimo. Não, ainda tá aparecendo isso aqui. Pronto, melhorou. Na ficção. Pois é. Infelizmente, como eu falei pra vocês, já falei algumas vezes. Inicialmente a AIDS era tida como uma doença relacionada a homossexuais. Porém, logo se viu que a realidade não era bem essa, né? Que a AIDS pode atingir crianças, hemofílicos, usuários de drogas injetáveis, mulheres, idosos, ou seja, deixou de ser uma doença, digamos, autocrata, ou seja, uma doença para um determinado grupo, se tornou uma doença democrática, ou seja, que não respeita ninguém. Não respeita orientação sexual, raça, religião, nada. Pois é, nada nem ninguém. Mas vamos lá. Como eu falei pra vocês, como é que a AIDS é vista na ficção? Vocês sabem qual foi a primeira emissora de TV a abordar o tema em uma novela? Eu vou dar 5 segundos para você responder. Se você respondeu que foi a Rede Globo, eu sinto dizer que você errou nessa, porque não foi a Rede Globo a primeira emissora a mostrar um personagem soropositivo. Pois é. Mas eu vou dar mais uma chance para vocês. Mais 5 segundos para vocês responderem essa mesma pergunta que eu fiz. Se você respondeu que foi a Rede Manchete, aí sim você acertou. Pois é. A Rede Manchete foi a primeira emissora aqui no Brasil a mostrar um personagem soropositivo em uma novela. Pois é. E isso aconteceu na novela Corpo Santo, de José Louzeiro. A personagem em questão, olha só, a primeira personagem soropositiva a ser mostrada em uma novela era uma mulher. Era a personagem Marina, de Eliane Narducci. Pois é, gente. A primeira personagem soropositiva a ser mostrada em uma novela brasileira foi na novela Corpo Santo e foi uma mulher. Mas logo na sequência, na telenovela Carmen, escrita por Glória Pérez e protagonizada por Lucélia Santos, foi mostrada a segunda personagem soropositiva. Pois é, e novamente era uma mulher. Essa personagem era Rosimar, vivida por Teresa Maio. Pois é, gente. A pioneira em mostrar um personagem soropositivo foi a Rede Manchete, quem diria. Mas no ano de 1991, eis que vem, assim, uma das maiores revelações da Globo, um dos melhores trabalhos de um ator na Globo e uma das melhores minisséries que a Globo já produziu. Pois é, a minissérie O Portador, de José Antônio de Souza, que aliás ele faleceu acho que esse ano. Essa minissérie O Portador
tanto que chegou a ser elogiada pela ABIA, a Associação Brasileira Interdisciplinar da AIDS, que na época tinha como um de seus principais rostos Herbert José de Souza, o Betinho, sociólogo, hemofílico, soro positivo, que já havia perdido 2 de seus irmãos, o cartunista Enfio e o músico Chico Mário. Pois é. A minissérie O Portador trouxe o primeiro protagonista soropositivo de uma novela, de uma trama. Esse personagem era Léo, vivido pelo ator Jaime Periar. Qual que era a história, qual que era o mote dessa minissérie? O mote dessa minissérie era um empresário que trabalhava numa firma de congelados com amigos, sócios. Numa viagem a Manaus, o avião cai e ele precisa de um soro, de uma transfusão de sangue. Só que o que acontece? O sangue que ele recebe está contaminado e ele é infectado pelo vírus da AIDS. E aí começa a verdadeira saga. Quem era o personagem soropositivo que infectou o Léo? Chegou-se a pensar que fosse vários personagens. Um que estava com um namorado morrendo de AIDS, que ele no caso era bissexual. Um casal que teve problemas com o tráfico de sangue. Várias pessoas, ou até mesmo uma ex-namorada dele. No final é descoberto que quem infectou Léo foi Alfredão, vivido por Jonas Mello. Um homem bastante rico, um fazendeiro rico, que teria sido infectado por uma garota de programa. Olha, foi uma minissérie assim, em 8 capítulos, bem sensível. Essa minissérie foi feita praticamente 1 ano depois da morte do Cazuza. Tanto que quem interpreta o tema de abertura dessa minissérie não era o Cazuza. O tema era, acho que era, se não me engano, O Tempo Não Para, do Cazuza. Só que na voz do Luiz Melodia. Olha, o Luiz Melodia fez um trabalho bem sensível, gravando as canções do Cazuza. Ficou muito bom. Mas, como eu falei pra vocês, houve uma tentativa de abordar no horário das 18 horas pela Globo, em 1992, o tema da AIDS. Teve, mas não deu muito certo. A novela em questão onde o tema seria abordado seria Despedida de Solteiro, de Walter Negrão. Acho que todo mundo conhece essa novela, né? Um grupo de amigos que vai comemorar a despedida de solteiro numa cachoeira junto com a moça morre, ou os amigos são presos, e começa o mote que eles têm que provar que são inocentes, que eles não cometeram crime, que eles não mataram a moça. Esses amigos eram vividos por, vamos ver se eu lembro, né, o nome de todos. Felipe Camargo, João Vitti, Eduardo Galvão, se eu não me engano, e Paulo Gorgulho, acho que eram os 4. Eles iam abordar o tema da AIDS. O Walter Negrão ia abordar esse tema. Ele fez um trabalho de pesquisa muito grande para abordar esse tema. Só que a Globo vetou pro horário porque seria muito pesado. Porque eram o quê? A novela era às 6 da tarde, né? O personagem infectado seria Shampoo, vivido por João Vitti. Mas o que aconteceu? Ele seria infectado numa briga na cadeia com um presidiário. Teve a briga mesmo com o presidiário, onde ele foi atingido. Porém, ele não foi infectado com o vírus da AIDS, mas sim com o vírus da hepatite B. Que, aliás, o vírus da hepatite B, ele tem controle, gente. Ele pode ficar incubado mesmo no corpo da pessoa. E no fim, quando ele sai da cadeia, que ele retorna pra cidade, ele já logo morre. Essa novela, acho que eu assisti, eu era pequena, eu tinha uns 4 anos, depois se prisou na Globo, eu tava com 8 anos, parece.
E quando reprisou no vivo eu não consegui assistir, porque acho que foi numa época que eu tava... Na época que eu tava com os probleminhas eu não assisti. Mas, voltando. Pois é. A Globo abordou em algumas tramas o tema do HIV da AIDS, mas às vezes foi de uma maneira um pouquinho só irresponsável. Acho que como aconteceu numa temporada de Malhação chamada Malhação Seu Lugar no Mundo de 2015. O personagem Henrique, vivido por Thales Cavalcante, era um jovem soro positivo. Em uma cena que eles estão jogando vôlei, ele bate a cabeça numa pessoa, em alguém, eles barram uma pessoa, bate a cabeça, ele se corta e a outra pessoa tem que tomar coquetel para não ser infectado. Gente, isso foi tão irresponsável. Não é? Eu falei, gente, não é assim que se passa o vírus. Não é desse jeito, que a abordagem é errada do tema, né? Uma abordagem muito errada. Mas vocês sabiam que o SBT também trouxe personagens soropositivos em algumas de suas tramas? Pois é. E eu vou relembrar aqui pelo menos 3. O primeiro foi no ano de 1996, na novela Antônio Alves Taxista. Essa novela foi protagonizada por ninguém mais e ninguém menos que Fábio Júnior, olha só. Foi uma das últimas novelas do Fábio Júnior na televisão, porque a última dele foi Corpo Dourado em 1998, pela Globo. A novela em si, Antônio Alves Taxista, é um remake de uma novela argentina chamada Rolando Rivas Taxista, escrita pelo argentino Alberto Migré. E a personagem soropositiva abordada nessa história foi Laura, vivida por Marcela Altberg. Que ela era uma jovem que tinha 2 primos homossexuais, eu não recordo muito bem da trama. E ela descobre que é soropositiva. Pois é. E aí é onde começa o debate que realmente a AIDS não é uma doença de um único grupo, como se fizeram pensar, como se levantaram esse gueto moral. Pois é. A terceira oportunidade em que o personagem soropositivo foi abordado numa novela já foi em 2002. Pois é, na novela Marisol. Essa novela que era protagonizada por Bárbara Paz e Carlos Casagrande. Aliás, a Bárbara Paz protagonizou essa novela praticamente logo depois de ganhar a Casa dos Artistas. O personagem soropositivo da trama, que ele só descobre que é soropositivo no final da novela, era o vilão Mário, vivido pelo Alexandre Frota. Pois é, Alexandre Frota. E em 2007 o tema foi abordado de novo, agora com uma personagem central de uma novela, que foi em Amigas e Rivais, de 2007. Remake da novela mexicana, produzida por Emílio La Rosa. Eu vou trazer a história de algumas novelas mexicanas para vocês. Não se preocupem. O que acontece? A personagem em questão era Olivia, vivida por Carla Tenório. Ela contrai o vírus e a única pessoa que fica do lado dela é o rapazinho feio da história, Ulisses, que era vivido pelo Joaquim Lopes. Na versão mexicana, a Olivia se chamava Ofélia e era vivida pela Adamari Lopes, que é ex-esposa do Luiz Fonsi. E o personagem Ulisses, o feinho, era vivido pelo Gabriel Soto. Eu vou contar algumas histórias pra vocês de novelas mexicanas, se vocês quiserem. Continuando no tema. Já a Malhação, no ano 2000, buscou um modo de como posso dizer, falar sobre o tema de uma maneira mais, assim, não tão didática, mas também de uma maneira clara, mais clara possível, que foi com a personagem Érica, vivida pela Samara Filippo. A Érica, ela era uma jovem, digamos, irresponsável, que passou a temporada de 1999 brigando com a amiga Tatiana, vivida por Priscila Fantin, pelo amor do bonitão Rodrigo, vivido pelo Mário Frias. Na
Só que na temporada 2000, ela se apaixona por outro personagem, Touro, vivido pelo Roger Gobet, eu esqueci o nome do cara. E a Tati fica com o Rodrigo. Todo mundo conhece essa temporada, foi quando surgiu o Múltipla Escolha. Já na temporada 2000, devido à irresponsabilidade, o envolvimento dela com o Papaléguas, vivido pelo Matheus Rocha, ela faz uma descoberta. Papaléguas está no hospital morrendo de AIDS. A amiga Marilu, vivida pela Carolina Branches, pergunta para ela: Érica, você usou camisinha, não usou? Bom, é óbvio que ela não usou camisinha. Porque é um dos modos de transmissão da doença. A relação sexual sem o uso do preservativo. E eis que a Érica descobre o quê? Que está infectada com o vírus HIV. Pois é. Foi feita uma abordagem muito tranquila, assim, uma abordagem clara, mostrando que o portador de HIV pode ter uma qualidade de vida, assim, muito boa, que pode levar uma vida plena, que pode fazer atividades físicas, que pode namorar, que pode casar. Olha, pode casar, mas e pode até ter uma vida sexual ativa, desde que com o uso do preservativo. Atente bem a isso. Aliás, a Globo, em 2007, também na novela Sete Pecados de Valcer Carrasco, trouxe um caso que pouca gente fala, da transmissão vertical. O que é a transmissão vertical? A transmissão vertical do vírus ocorre no parto normal da mãe para o bebê. Pois é. E quem foi a personagem encarregada de viver uma jovem que já nasceu com o vírus? Pois é. Gina, vivida pela Carla Dias. Quem não lembra da Carla Dias? Tão fofinha, né? A Maria, de Chiquititas. A Radija, da novela O Clone. Aliás, o Clone tá voltando no Viva, hein, gente? Dia 9 de dezembro, a partir da 1h30 da tarde e 11 da noite, o Clone no Viva. Já fiz o meu merchan, Viva patrocinar e eu agora vamos voltar. Pois é, ela mostrou que até mesmo de mãe para filho, a AIDS pode ser transmitida. Foi visto assim de uma maneira meio, digamos, como eu posso dizer? O tema foi abordado de uma maneira bem mais, acho que bem mais clara. Porque depois do que ele fez em 2013 em Amor à Vida, olha, eu vou contar logo, mas quer saber, vamos entrar logo nesse tema de Amor à Vida. Em Amor à Vida, tinha uma personagem. Em Amor à Vida de 2013, quem não lembra do Félix, a bicha maligna, que mostrou como o Matheus Solano é um excelente ator, mas eu dei tanta risada com esse personagem. Só que uma coisa que ele mostrou em Amor à Vida: uma personagem, mulher negra, que trabalhava na área da saúde, porque era uma enfermeira, né? E Nayá, vivida pela Raquel Vilar. Só que olha o erro, uma coisa que eu fiquei muito brava quando eu vi. Olha, eu fiquei brava demais, vocês não têm ideia com essa... uma coisa que ela falou. Foi vista uma lesão, tipo uma feridinha no corpo dela. O médico viu e falou: olha, é melhor você fazer uns exames. O médico era o Lutero, vivido pelo Ari Fontoura. Ela fez os exames e ela descobriu que era soropositiva. Sabe o que foi que ela disse pro médico quando recebeu o resultado? Mas a AIDS não é uma doença só dos gays? Gente, uma profissional da saúde falar isso desculpa, chega a doer. Uma profissional da saúde falar que o HIV é uma doença unicamente homossexual, doeu, hein? Falei, nossa, que falta de responsabilidade, meu Deus do céu.
Mas depois, logo, todo mundo viu que não é bem isso, né? Como eu sempre digo, não é assim que a banda toca. Pois bem, a última vez em que um personagem soropositivo foi abordado numa trama da Globo foi na super série, mini novela, sei lá como é que vocês chamam. Os dias eram assim. Pois é, eu não lembro o nome da autora. Os dias eram assim. Se eu lembrar, vai aparecer aqui na legenda. Onde tá aqui aparecendo meu dedinho, vai aparecer aqui na legenda. Pois bem. A personagem era Nanda, vivida pela Júlia Dalávia, irmã da Alice, que era a personagem da Sophie Charlotte. Ela descobre que é soropositiva. Mostra a cena do casamento, tudo. Eu vi as cenas depois. O casamento dela, ela descobrindo, ela enfrentando o vírus, ela se casando, que ela se casa depois. A morte dela, gente, eu assisti a cena da morte dela, eu chorava. Eu chorava, porque olha, só de imaginar os pelinhos do braço arrepiar tudo, até os pelinhos do cabelo arrepia. Eu fiquei muito, nossa, eu fiquei arrepiada quando eu vi aquela cena. Deu vontade assim de chorar, eu juro. Eu chorei, porque foi uma cena muito sensível, uma cena muito bem feita, muito bonita. Tá, o que que tem de bonito na morte? Não tem nada de bonito na morte, mas a cena em si comoveu. Mostrando que a AIDS não respeita ninguém. Mas vamos lá. Vocês acham que a Record também não mostrou, não falou nada sobre o tema? A Record falou, claro. Em pelo menos 3 novelas. Pode ter mais, mas eu vou citar aqui 3. A primeira, no ano 2000, foi Vidas Cruzadas. Novamente já em Imperiar. Como vilão Amaro, que sofria com o vírus HIV e infectou a esposa, Leonor, vivida pela Martha Mellinger. Pois é. Já na uma segunda novela que eu me recordo, que pelo menos eu lembro que eu assisti, Chamas da Vida, de 2008, novela da Christiane Friedman. Foram mais 2 personagens soropositivos, que nesse caso seriam Guilherme, o bombeiro, vivido pelo Roger Gobet, e uma jovem chamada Rosângela, que depois morre da doença, enquanto o Guilherme tem que conviver com o vírus, mostrar que o vírus não é mais uma sentença de morte, onde ele se casa depois, ele tem um filho, ele adota uma criança, ou seja, mostrando que o soropositivo tem uma vida plena. E o terceiro caso já foi de uma outra novela que foi um grande sucesso, Vidas em Jogo. Quem não se lembra de Vidas em Jogo? A Turma do Bolão. Nossa, Turma do Bolão, hein? Quem não se lembra? Foram 3 os personagens abordados nessa história com o vírus HIV. O primeiro foi o vilão Kleber, vivido pelo Sandro Rocha. Um bandido da pior espécie. O personagem, tá, gente? Era um bandido da pior espécie. Que violenta e infecta a motorista Andrea, vivida pela Simone Spoladori. E como se não bastasse ele infectar a Andrea, ele ainda infecta outra pessoa na história. A vilã Regina, vivida pela Beth Goulart. Que, aliás, Beth Goulart, uma atriz magnífica. Eu gosto bastante dos trabalhos dela. Eu admiro muito a mãe dela, Anissete Bruno. Uma excelente atriz. O saudoso Paulo Goulart, um magnífico ator. Pois é. Pra vocês verem, gente. Há vários modos de se abordar o HIV na ficção. Exige um trabalho de pesquisa muito grande? Exige um trabalho muito grande. Porém, exige uma responsabilidade maior ainda. Porque se você abordar do modo errado, o estrago pode ser maior ainda. Esse caso do Valcir Carrasco em Amor à Vida foi um tanto quanto irresponsável da minha parte. Eu achei que foi irresponsabilidade dele. Que ele deveria ter abordado de um modo mais, assim, não muito didático, que realmente não foi muito didático,
mas ele colocar enfermeira, que é uma profissional da saúde, profissionais da saúde também podem ser infectados. Se entra em contato com alguma agulha infectada ou que já aconteceu, de enfermeiros se infectarem com quando vai descartar alguém, funcionários de hospital que vão descartar algum material e acabam se furando. Agora nós temos duas profilaxias. Tem a PrEP. Eu vou ver se eu consigo encontrar alguma coisa sobre a PrEP explicada por dois ativistas muito famosos, o João Geraldo Neto e o Gabriel Estrela. Eu vou ver se eu deixo linkado aqui pra vocês. A PrEP, profilaxia pré-exposição, que é muito agora que está sendo muito usado na rede pública de saúde pelos funcionários da saúde. E também tem a PEP. O que é a PEP? Profilaxia pós-exposição, em caso de algum contato sexual de risco. Ou até mesmo por algum contato na... Opa, desculpa. Ou no caso de algum contato com material contaminado. Pois é. Agora nós temos essas profilaxias. Eu quero fazer um vídeo sobre isso. Aliás, eu queria, aqui na minha cidade, em Diadema, tem um centro de referência de HIV e AIDS. Eu tô querendo visitar esse lugar pra ver se rende algum vídeo, alguma coisa, alguma matéria interessante. Porque, olha, conversar com médicos, enfermeiros é sempre bom, com os profissionais da saúde, para que a gente tenha uma... Como eu posso dizer pra vocês? Pra gente ter uma noção do que realmente é o HIV e a AIDS. Que não é mais uma sentença de morte, agora é uma sentença de vida, como eu gosto de dizer. Pois é. Bom, gente, era isso. O vídeo ficou um pouco extenso porque é um tema bem extenso. Lembrando a vocês que agora, final de ano tá chegando. Acho que vamos ter alguns vídeos especiais. Pois é. Vamos ter vídeos sobre o Natal, contando algumas histórias engraçadas. Ou algumas histórias sobre o Natal. Pois é. Contar como surgiu, as tradições, pois é, porque eu sou uma pessoa que eu gosto bastante do Natal, mas acho que vai ser bem legal, viu? Então, minha gente, beijo pra todo mundo e tchau. E como eu falei no outro vídeo, previna-se, porque o maior remédio continua sendo a prevenção.